A religiosidade pode ser diferenciada da religião, uma vez que estas apresentam aspectos que divergem e outros que convergem. Para entendermos o porquê disso, é preciso fazer um giro pela história, destacando alguns eventos que são essenciais para o entendimento dessa designação, como as reformas protestantes, o iluminismo, o liberalismo e as revoluções industriais. A Reforma Protestante foi um momento importante, uma vez que foi o primeiro momento de crítica nos campos político, religioso, socioeconômico e ideológico, que resultou em uma ruptura da religião, formando a vertente católica e a vertente protestante. A sua crítica estava baseada principalmente no autocontrole da Igreja Católica, esta controladora e pragmatizadora de ritos e de dogmas, as verdades absolutas, e defendiam, os protestantes, uma religião mais individual, no conforto de sua casa. O protestantismo e seus ideais permitiram, hoje em dia, que a religião também fosse algo mais pessoal e menos hegemônica, para que as pessoas pudessem desenvolver uma fé em Deus sem tanta dependência de uma instituição. A seguir, falemos sobre o iluminismo, que permitiu o avanço científico e moldou a política que possuímos hoje de um Estado laico, sem interferência da Igreja. Ou Idade da Razão, época em que os pensadores achavam que o pensamento racional poderia ajudar a solucionar todos os problemas e desvendar todos os mistérios. Os cientistas do iluminismo fizeram inúmeras descobertas. Muito desse conhecimento foi reunido na primeira grande enciclopédia, compilada na França por Diderot. Os filósofos do iluminismo criticavam as formas tradicionais de governo. Escritores como Voltaire e Rousseau pregavam ideias que até hoje permanecem válidas: liberdade, liberdade de expressão e igualdade de oportunidade. A ascensão de uma nova classe burguesa se combinou com essas ideias na rejeição da monarquia. This artist takes his inspiration from the Greeks who glorified the naked body. You profane Holy Writ. The naked body is not a fit subject for art. God himself is profane. It was he who created man in his own image. Blasphemy! He created man with pride, not shame. O iluminismo, com seus avanços nos campos humanos e científicos, permitiram que pesquisas fossem feitas, desmistificando dogmas e, consequentemente, enfraquecendo a Igreja Católica. O iluminismo, com seu ideal de liberdade, permitiu que, futuramente, houvesse liberdade de crença, incentivando ainda mais ramificações iniciadas na Reforma Protestante. Incentivou também a criação de novas religiões, algo que acontece até hoje, sem uma instituição controladora para determinar como a crença tem que ser observada. Agora, falemos sobre o liberalismo e as revoluções industriais, que mudaram a sociedade da época e resultou em um mundo com mais liberdade individual e individualidade, respectivamente, modificando a relação do homem com sua fé. O liberalismo é um sistema político-econômico baseado na defesa da liberdade individual nos campos econômico, político, religioso e intelectual, contra as intervenções e atitudes coercitivas das instituições controladoras, como o Estado e a Igreja. Teve como principais pensadores os ingleses John Locke e Adam Smith, durante o século XVIII. Junto a outros fatores, só com a aplicação dessa política, a Revolução Industrial foi possível. Essa realizou um impacto muito grande na forma produtiva, consolidou o sistema econômico capitalista e teve consequências negativas no campo social. Esse conjunto de mudanças, ao longo de 2 séculos, modificou bastante a relação do homem em relação à Igreja. Primeiramente, a aglomeração nas cidades foi tão grande que o sentimento de comunidade, essencial para a instituição, foi desaparecendo. Pessoas que andavam pelas ruas eram estranhas umas às outras. Em segundo lugar, o tempo passou a ser controlado pelos capitalistas para extrair o máximo possível do trabalhador. Portanto,
o horário para a realização do culto era reduzido ou inexistente, além das condições de trabalho para os operários serem péssimas. Em terceiro lugar, os avanços tecnológicos que as revoluções propiciaram levavam cada vez mais para um lado mais pragmática, consequentemente diminuindo a espiritualidade. Entretanto, ressaltavam a desigualdade social, uma vez que esses avanços traziam riquezas para alguns, enquanto outros permaneciam na miséria. Em quarto e último lugar, mudou a mentalidade da sociedade, uma vez massificada, levada ao consumismo intenso e ao rápido descarte dos objetos comprados. Como consequência, muitos queriam ressaltar sua individualidade, para deixar a massificação. Portanto, vão buscar produtos personalizados que combinam com as características da pessoa. Isso reforça o individualismo. Entre um dos motivos pelos quais podemos falar em religiosidade como o termo mais preciso hoje em dia, está no reforço à liberdade individual que o liberalismo propôs, que, aliado à tendência de individualidade que a Revolução Industrial incentivou na sociedade, permitiu que uma crença individual de cada um fosse possível. A religião foi sendo moldada e adaptada ao século XX e a todas as mudanças sociais e políticas que o mundo passou. No Brasil, um caso particular de sincretismo religioso se desenvolveu a partir do século XIX, no contexto da escravidão, denominado candomblé. Eu não quero que me tolerem, eu quero que me respeitem. A Umbanda, para mim, começou a dar as respostas que eu estava precisando ouvir. O que é o candomblé? Explica um pouquinho. Candomblé é uma recriação, uma reconstrução, uma reelaboração de crenças trazidas por africanos e reelaboradas a partir desse contexto, né? desse ambiente. Nesse contexto, a religiosidade ganha mais força, diferenciando-se da instituição religiosa. A religiosidade é desenvolvida através de uma busca pessoal e nunca por imposição. Pode se manifestar através da crença de uma fé e pela prática de ritos, como também pode se manifestar em outras atitudes não diretamente relacionadas com uma religião. A religiosidade não tem a pretensão de exercer uma influência social, pois chega ao ser humano como resposta às questões existenciais da vida, trazendo referenciais que transcendem a sociedade. Está muito mais associada a vivências particulares, como fenômenos sobrenaturais, que despertam os homens e mulheres para outras dimensões da realidade. Portanto, a religião, com seu papel social muito importante, foi perdendo sua força conforme o avanço da história, uma vez que uma instituição hegemônica não é mais pensável com os avanços socioeconômicos e científicos da nossa época. Ainda existe com as igrejas católicas e evangélicas, mas com menos interferência social. Isso faz com que a religiosidade, uma fé mais adaptada aos tempos modernos, cresça.